Jogadores campeões brasileiros em anos consecutivos por clubes diferentes. Quem pensa que isso é comum está completamente enganado, já que na história, desde a década de 90, foram apenas 6 casos encontrados, e se você lembrar de outros jogadores que alcançaram essa façanha, não deixe de comentar. Número 1. Zinho. Crisan César de Oliveira Filho, mais conhecido como Zinho, atualmente é comentarista de futebol nos canais ESPN e por toda a sua carreira como jogador defendeu importantes camisas do nosso futebol, conquistando títulos por todas elas. Zinho foi revelado pelo Flamengo em meados dos anos 80 e por lá conseguiu jogar ao lado do maior ídolo, o Galinho de Quintino, Zico. O meio-campo, que integrou a seleção brasileira tetracampeã na Copa do Mundo em 94, jogou no Flamengo de 1986 até 1992, e em 92 o clube foi campeão brasileiro, com Zinho sendo titular em boa parte da campanha. Nas finais contra o Botafogo, o jogador esteve em campo como titular em ambos os jogos. Ainda em 92, Zinho foi contratado pelo Palmeiras, que recém havia firmado parceria com a milionária Parmalat, e em 1993, o Verdão, que enfrentava uma seca de títulos, lavou a alma e conquistou logo 3 campeonatos de cara, sendo eles o Campeonato Paulista e o Rio-São Paulo, ambas as finais contra o Corinthians, e o Campeonato Brasileiro em final contra o Vitória, com Zinho sendo peça importante no esquema do técnico Vanderlei Luxemburgo. No ano seguinte, em 94, Zinho conquistou mais um Campeonato Brasileiro, em nova final contra o Corinthians, conquistando ali o seu 3º título de campeão brasileiro consecutivo. Número 2. Mauro Galvão. Mauro Galvão foi um dos melhores zagueiros já produzidos no passado pelo futebol brasileiro, com ele estando presente em 2 Copas do Mundo e sendo titular absoluto na de 1990. Natural do Rio Grande do Sul, seu primeiro clube profissional foi o Internacional, e já em seu primeiro ano foi campeão brasileiro em 79. Após rodar pelo Bangu, Botafogo e atuar 7 temporadas pelo FC Lugano da Suíça, Mauro Galvão foi repatriado pelo Grêmio no segundo semestre de 1996 e já de cara assumindo a titularidade no time de Felipão, contribuiu para a conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano, que foi ganho em final sobre a Portuguesa, com Mauro Galvão estando em campo nos 2 jogos das finais, o decisivo no Olímpico como titular. Em 1997, após jogar o primeiro semestre ainda pelo Grêmio, Mauro Galvão resolveu trocar de clube e aceitou uma proposta do Vasco, que na época era comandado pelo técnico Antônio Lopes. Titular absoluto no Cruz Maltino, Mauro Galvão, ao lado de Edmundo e companhia, foram campeões brasileiros de 97, em final contra o Palmeiras, que inclusive era comandado por Felipão, seu ex-técnico no Grêmio. Número 3. Maurinho. Maurinho foi um lateral direito que iniciou sua carreira no modesto Fernandópolis de São Paulo, e após rodar por inúmeros clubes do interior paulista, obtendo destaque no Paulista de Jundiaí, foi contratado pelo Santos em 2002. Só atuou aquele ano no Peixe, mas em pouco tempo deixou seu nome cravado na história do alvinegro praiano, pois foi o dono da lateral direita na campanha do título brasileiro daquele ano. Maurinho foi titular durante toda a campanha, e ausente do primeiro jogo da final contra o Corinthians, ele retornou ao time no segundo jogo, que também foi disputado no Morumbi. Em 2003, por indicação de Vanderlei Luxemburgo, ele foi contratado pelo Cruzeiro, e em Minas Gerais compôs o histórico time que conquistou a Tríplice Coroa, abocanhando os títulos do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. As boas atuações de Maurinho, eleito o Bola de Prata da revista Placar em 2003, lhe garantiram convocações para a seleção brasileira, fazendo parte do elenco que disputou a Copa das Confederações naquele mesmo ano. Número 4. David. David de Souza, o David, iniciou a carreira no Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, cidade onde nasceu, e após destaque no clube carioca se transferiu para o Joinville de Santa Catarina. Por lá, o garoto também se destacou, o que despertou o interesse do Santos, clube que defendeu entre os anos de 1999 e 2001, até ser negociado com o Corinthians a pedido de Vanderlei Luxemburgo. Do timão, ele seguiu para o Cruzeiro em 2003, mais uma vez a pedido de Luxemburgo, que era um grande fã do futebol do atacante, e juntos, David e Luxa conquistaram a Tríplice Coroa com a Raposa, mas no Campeonato Brasileiro, David jogou apenas o primeiro turno, disputando 19 jogos e balançando as redes nada menos que 15 vezes. Negociado com o Bordeaux da França, David, em 2004, após passagem discreta pela Europa, retornou ao Brasil para defender a camisa do Santos, e quem estava no comando técnico do clube era ninguém menos que Vanderlei Luxemburgo. Juntos, atacante e treinador mais uma vez conquistaram o título do Campeonato Brasileiro, com David sendo um dos destaques do time, balançando as redes 22 vezes em 41 jogos.
Número 5. Emerson Sheik. Márcio Passos de Albuquerque, ou mais conhecido como Emerson Sheik, iniciou a carreira no São Paulo no final da década de 90, e após descobrirem que o jogador alterou a sua idade na certidão de nascimento, o São Paulo, com receio de sofrer punições, negociou o jogador com o futebol asiático, com Emerson rodando por clubes do Japão e do Catar, até retornar para o futebol brasileiro 10 anos mais tarde para defender o Flamengo. Até então um desconhecido, Emerson rapidamente se tornou um dos destaques do Flamengo na temporada de 2009, ajudando o clube na conquista do título estadual e também contribuindo para o título do Campeonato Brasileiro naquele mesmo ano. Emerson só atuou o primeiro turno do Brasileirão de 2009, tendo disputado 14 partidas e marcado 7 gols. Gols esses que fizeram diferença lá na frente para a conquista do título rubro-negro. No meio do ano, ele retornou para o futebol asiático para defender o Al Ain dos Emirados Árabes, e menos de um ano após deixar o Flamengo, ele retornou ao Brasil para defender o arquirrival Fluminense. Fazendo gols decisivos, Emerson ajudou o tricolor na conquista do Campeonato Brasileiro de 2010, sendo dele, inclusive, o gol da vitória na última rodada sobre o Guarani, que confirmou de vez a taça. Em 2011, Emerson se envolveu numa polêmica e acabou sendo dispensado pelo Fluminense após cantar uma música do Flamengo dentro do ônibus tricolor, e o seu destino foi o Corinthians. No timão, Emerson pelo terceiro ano consecutivo foi campeão brasileiro, tendo disputado 28 jogos na campanha do título corintiano e balançado as redes 6 vezes. Emerson é até hoje o único jogador na história que venceu o Campeonato Brasileiro por 3 anos consecutivos por 3 times diferentes. Número 6. Edu Dracena. Edu Dracena, que homenageia a cidade onde nasceu em seu nome, iniciou a carreira no Guarani no final da década de 90, e após 3 anos e meio no clube, ele foi atuar na Europa, onde defendeu a camisa do Olympiacos da Grécia. De volta ao Brasil em 2003, ele firmou compromisso com o Cruzeiro, onde fez parte do time da Tríplice Coroa. Em Minas Gerais, Dracena ficou até 2006, quando retornou à Europa para defender o Fenerbahçe. Após 2 temporadas e meia na Turquia, Edu Dracena, em novo retorno ao Brasil, assinou contrato com o Santos, onde conquistou vários títulos, ficando na Vila Belmiro até o fim de 2014. Em 2015, o jogador já consagrado e multicampeão firmou compromisso de 1 temporada com o Corinthians, e no timão, Edu Dracena conquistou o Campeonato Brasileiro daquele ano, com ele ficando mais tempo entre os reservas, já que a dupla de zaga titular era formada por Gil e Felipe. Sem renovar o seu contrato com o Corinthians, Dracena em 2016 assinou com o arquirrival o Palmeiras, e também ficando mais tempo entre os reservas, Dracena mais uma vez foi campeão brasileiro, tendo disputado 17 jogos na campanha do título alviverde. Pessoal, lembram de mais jogadores que conseguiram essa incrível façanha? Então não deixe de comentar.